Bom, pessoal, falar hoje sobre um tema que vocês gostam muito e que geralmente aqui são os vídeos mais vistos aqui no canal, quando a gente vai falar de treinamento resistido, de hipertrofia, de ganho de massa muscular. E o que eu vou trazer para vocês hoje é um consenso que saiu aqui em 2026 da Sociedade Americana de Medicina Esportiva, que vai falar sobre o seguinte, vamos aqui direto para o artigo, fala isso aqui, ó. Novo padrão de treinamento resistido. Então, exercício resistido tem um novo padrão. E aqui ele comparou o que foi feito ali a partir de até 2009 e depois dessa revisão de agora. Então a gente vê, até esquematicamente aqui, que até 2009 a gente tinha uma certa crença um pouco engessada em relação a treinamento, seja ele de pacientes não, seja ele de pessoas iniciantes, intermediários, avançados, lógico, passando aqui dentro de um volume de treino, intensidade, frequência e tal, mas que no iniciante vai por uma progressão linear e que leva a uma sobrecarga, que depois no intermediário essa pessoa vai se acostumando, a gente faz essas variáveis aqui para levar uma maior adaptação e a mesma coisa no avançado. Porém, se a gente for parar para ver, essas alterações elas acabam que são dogmas um pouco mais rígidos, mas principalmente estão baseadas em artigos científicos de um baixo rigor metodológico, de menos qualidade, por exemplo, participantes, apenas de 59 participantes. E aí o que essa revisão quis trazer é exatamente ao contrário, quis trazer uma avaliação muito mais ampla do material, então foram mais de 30 mil novos resultados desde 2009, e aqui é trazer conhecimento de ponta. Então todo esse material ele foi colocado aqui num funil, passou por uma triagem, um rigor científico, uma análise quantitativa e acabou em quê? Em 137 revisões sistemáticas e meta-análises. Esse é o melhor padrão de conhecimento de publicação científica, são essas duas, envolvendo dentro desses 137 estudos 30 mil pacientes acima de 18 anos. E o que é importante aqui? É a maior e mais rigorosa síntese de treinamento de força já publicado na história. Tá? Então, tudo que tem de mais moderno e de melhor qualidade científica vai vir agora que eu vou falar para vocês. E o primeiro paradigma que eu achei super interessante, porque quando a gente fala de treino de força, muita gente que está interessado no treino de força está interessado em algo específico. Ah, eu quero ficar mais forte ou eu quero ficar com uma massa muscular maior. Mas o primeiro paradigma que traz aqui esse trabalho é muito interessante, que é a gente precisa fazer com que as pessoas façam exercício resistido. Por quê? Qualquer tipo de exercício resistido, ele vai trazer um benefício para a saúde significativo, tá? Então, qualquer modalidade. Pode ser treino em academia, pode ser treino em casa, pode ser com bola, pode ser com elástico, tudo que você fizer vai melhorar a sua qualidade de vida. E infelizmente, ó, 30% das pessoas hoje, menos de 30% das pessoas hoje, tem um treino resistido constante pelo menos 2 vezes por semana, o que diminui a qualidade de vida da grande maioria das pessoas, né? Agora, vamos falar das adaptações que esse treino resistido traz para a vida de uma pessoa, tá? E o treino resistido, ele foca, ou ele dá os principais resultados em 3 categorias maiores. Hipertrofia, que é o que a gente está mais acostumado, geralmente você vai na academia para ganhar músculo. Mas hipertrofia, aqui eu estou falando única e exclusivamente de volume muscular. Por quê? Porque eu tenho uma outra capacidade que é a força, que é a capacidade que eu tenho de levantar mais peso. Então é força específica. E eu posso também desenvolver a potência. Potência é o tempo que eu gasto para realizar aquele exercício. Quanto mais potente, mais rápido eu consigo. E essas 3 capacidades, elas vão influir de forma direta na longevidade. É o que a gente busca aqui como profissional de saúde. Então, sempre que a gente for falar dessas adaptações, seja ela para hipertrofia, seja ela para força, seja ela para potência, eu vou ter que falar em variáveis de volume de treino, que são elas: frequência, intensidade, tempo, tipo, volume. Então vamos lá. O que a maioria, por exemplo, dos homens acaba utilizando como variável para achar que está melhorando na academia quando ele consegue carregar mais peso? Mas essa é só uma das variáveis.
A gente tem, o mais importante de tudo, é o volume total em que o músculo ficou sob tensão. Isso pode ser número de dias da semana que você vai malhar, quantas séries você faz por dia, por grupamento muscular, quantas repetições você faz por série, o intervalo entre essas séries e também a carga. Então, carga é uma variável, mas a gente tem as outras 4 para trabalhar. E isso vai modificar exatamente de acordo com que tipo de capacidade de adaptação eu estou buscando. Então, vamos lá. Eu quero otimizar a força. Se eu quero otimizar a força, que tipo de trabalho muscular eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um trabalho com uma intensidade de carga maior. Então, a gente tem um teste que a gente faz no paciente ou na pessoa que está iniciando, que ela é qual é o maior peso que ela consegue fazer uma repetição do exercício. E aí a gente chama isso de carga máxima. Quando a gente está falando de força, eu tenho que trabalhar próximo da carga máxima. Então eu trabalho 80% dessa carga máxima. Uma outra característica para treinar força, o volume e a frequência não tem que ser tão altos quando o meu objetivo é força. Então, 2 sessões por semana, 3 sessões por semana, vamos dizer que seja o ideal, e em cada sessão 2 a 3 séries por sessão, entendeu? Então você vai treinar, por exemplo, bíceps 2 vezes por semana, ou a gente botar aí 2 a 3 séries por semana. Como é que é a execução? Isso aqui é algo que nem sempre a gente presta atenção. A execução, lógico que ela tem que ser uma execução mecânica bem feita em qualquer uma das adaptações. Mas se eu quero priorizar a força, o que eu tenho que priorizar? Amplitude de movimento. Então eu não posso fazer movimentos curtos se eu quero priorizar a força. Eu tenho que a maior amplitude possível e aquilo que eu quero priorizar de força tem que ser o primeiro treino do dia. Então, por exemplo, se você vai fazer um bíceps, você tem que esticar bem o braço e trazer. E uma questão neurológica, né, que é interessante, melhor treino bilateral ou treino unilateral? Eles já provaram aqui nesse estudo, nessa revisão sistemática aqui, que treinos unilaterais podem ser mais concentrados do lado que está fazendo a força, mas que também ajudam no ganho do lado contralateral. Então eles indicam aqui esse bônus neurológico se você treinar de forma individual. Então aqui são as características para força, depois tem um quadrinho que a gente coloca uma do lado da outra. Vamos falar de hipertrofia. Quando eu falo de hipertrofia, olha que interessante, o volume já tem que ser maior do que quando eu falo de força. Então, um volume, levando em consideração todas aquelas características que eu falei, o volume tem que ser maior para ganho de massa muscular. Tipo de contração. A contração excêntrica é mais eficiente do que a contração concêntrica. O que seria isso? Vou dar o exemplo do bíceps. O concêntrico é quando, durante a contração, o volume do bíceps está ficando menor, quando eu estou puxando ele aqui para cima. E a excêntrica é, durante a contração, o volume do bíceps está esticando, tá? Então, a contração excêntrica é mais eficiente para hipertrofia. Quando a gente vai falar de carga, você vê que existe uma flexibilidade de carga muito maior do que a gente imaginava. Então, quando eu estou falando de carga para hipertrofia, cargas baixas, de 30% da repetição máxima até 100% da repetição máxima, produzem hipertrofia semelhante, desde que o esforço seja alto. Então, não necessariamente para hipertrofia eu tenho que ter muito carga, desde que o volume total e o esforço sentido pelo atleta ou pela pessoa seja significativo. E a frequência? A frequência não afeta de forma significativa a hipertrofia. Então não é porque você vai 7 vezes na academia que você vai ter mais hipertrofia do que quem vai 3, se respeitar todas essas características de treino. Beleza? E vamos por último, potência. Quando eu quero estimular ou desenvolver a potência, a carga aqui já é moderada, entre 30% e 70%. A gente viu lá que na força, cargas maiores, em torno de 80%, na hipertrofia variável e na potência não é nem muito baixa, nem alta demais. O volume já é um volume baixo, tá? Por quê? Porque a gente
precisa de recuperação muscular para desenvolvimento de potência. E a técnica é interessante na hora de executar o movimento, que o que leva mais em consideração é você executar movimentos de forma rápida, com muita potência, certo? Isso aqui, como eu falei, descanso é fundamental, principalmente para potência. Então não adianta treinar potência todo dia que você não vai ter o resultado ideal. Então se a gente for fazer uma matriz aqui, olha que interessante. Se eu quero desenvolver força, hipertrofia e potência, qual é a carga? Da força é uma carga maior, hipertrofia é uma carga flexível, potência é uma carga um pouco menor. Volume para força, eu preciso de um volume pequeno, não muito alto. Hipertrofia eu preciso de muito. Agora, na potência, baixo volume semanal, principalmente para aquela questão da recuperação. Velocidade concêntrica na força é controlada e principalmente lembrar de deixar mais ação muscular na excêntrica. Desculpa, quando eu falo de velocidade aqui, ela é mais controlada. Aqui da hipertrofia, ela é variável, mas aqui lembrando da concentração na fase excêntrica. E na potência, a velocidade é máxima. E o papel da fadiga? Para eu treinar força, eu preciso da fadiga? Não necessariamente, tá? Pode ser que em alguns momentos do treino você use, outros não, né? Na hipertrofia, sim. Na hipertrofia, a gente já tem que levar o músculo próximo da falha, mas não necessariamente a falha, tá? E quando eu vou treinar potência, eu tenho que evitar ao máximo a questão da fadiga. E quando eu desenvolvo essas três características, seja ela força, hipertrofia e potência, para onde que eu vou? Para uma longevidade funcional, que é o mais importante, muito mais importante do que viver muito, é viver muito e com qualidade de vida. O que seria isso? Independência física, você ter velocidade de marcha, ter velocidade para desenvolver suas funções diárias e equilíbrio, e a questão da potência, para você ter uma vida com independência, para uma vida com individualidade, para poder fazer aquilo que você gosta de fazer. Certo? Agora, vamos separar o que era lenda e o que hoje é realidade, o que era ruído, o que hoje é um sinal. Muita gente fala isso aí, principalmente o pessoal raiz. Peso livre são superiores a máquinas. E hoje o que essa revisão traz? Ambos produzem o mesmo resultado, seja em força, seja em hipertrofia, tá? Superfícies instáveis, você fazer uma atividade física em cima de uma bola, de um bozu, melhoram a força. Na verdade, não otimiza nem força, nem hipertrofia quando a gente está falando de base estável. Você pode desenvolver outras características, equilíbrio, você pode desenvolver alguma questão neurológica, muscular, mas força e hipertrofia não. Outro mito, existe uma hora mágica para se treinar. Durante dessa revisão foi visto que não. Você pode treinar manhã, noite, não afeta absolutamente nada o resultado. E aqui a gente está falando resultado do treino. Não estou falando em outras ações da sua vida, certo? E periodização, para ser boa, tem que ser complexa. Então, tem que ser obrigatoriamente complexa para funcionar. A gente já viu que não. Com sobrecarga progressiva, com treinos não periodizados, vão gerar resultados similares. Então, isso aqui são alguns mitos que a gente tinha que caíram, certo? E esse aqui é um mito que mais persegue ou que a gente mais escuta na academia. Treinar até a fadiga absoluta, esse é ideal, a gente tem que levar o músculo à falha e eu confesso que muitas vezes eu falava isso também. Agora a gente já vê o seguinte, não necessariamente eu preciso levar o músculo à falha, tá? A gente pode deixar aí a capacidade de o músculo ainda fazer mais 2 a 3 repetições, que você vai ter mais ou menos o mesmo resultado quando a gente fala de força e hipertrofia. Então, não necessariamente mais a gente precisa levar o músculo à falha, certo? Por quê? Porque a falha absoluta pode ter o seu lugar na periodização de um treino, mas ela aumenta muito o tempo de recuperação, então você tem que respeitar isso se você for usar a falha absoluta. Degrada a técnica, isso é o que a gente vê de mais comum nas academias, o cara querendo aumentar muito o peso e fazendo exercício completamente errado, se machucando.
e pode ser contraindicada para algumas pessoas, especificamente com algum tipo de doença ou idade. Agora, quando a gente vai falar de sobrecarga, eu acho que esse é um princípio muito fundamental para profissional de saúde. O que a gente precisa estimular o nosso paciente, ou a gente precisa estimular as pessoas, como que eu estou fazendo aqui no YouTube, é a adoção inicial desse estímulo. Porque só essa adoção inicial, sem muita frescura, vai melhorar demais a saúde funcional dessa pessoa, certo? Tirando, desmistificando essas coisas de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Começa, depois a gente melhora, tá? E as formas da gente fazer essa periodização, é lógico que você vai procurar aí, ideal, uma pessoa que entenda do assunto para te ajudar com isso. Então, ó, síntese. Dose mínima efetiva. Todo mundo tem que fazer e é o que a gente tem que estimular as pessoas a fazer, lembrando da segurança máxima. Um treino de resistido de força, seja ele para potência, para hipertrofia ou para força, ele, quando feito bem orientado, tem uma taxa de complicação mínima, tá? Então, é um que pode ser indicado para quase todas as pessoas, né? Exceto alguns casos específicos que têm que ser avaliados, claro, mas lembrando que um treinamento aeróbico machuca mais que um treinamento de força quando ele é bem executado. Isso aqui eu acho que é a mensagem final, né? A consistência imperfeita sempre vai superar a periodização perfeita. Então a gente vê que muita gente acaba criando um certo estresse de como treinar, do que fazer, mas muito melhor você ir toda semana 2, 3, 4 vezes do que você ficar criando coisas aí específicas, né? Então acho que esse paradigma mudou, principalmente essas regras aí de volume, né? E as formas de utilizar, né? Lembrando que a gente tem que ter, que eu preciso para que esse paciente fique de forma constante, é uma aderência, prazer em fazer e principalmente segurança, segurança para não machucar principalmente os pacientes mais idosos, e a gente tem que se engajar para que isso aconteça. Então, esse é um artigo que eu já estava querendo trazer há algum tempinho, eu acho ele excelente, eu acho que ele traz dicas muito significativas e com ele você vai poder otimizar alguma coisa aí se você quer hipertrofia, força ou potência. Se você gostou, curte aqui, e se você acha que pode ajudar alguém, encaminhe esse vídeo que vai com certeza abrir a cabeça de muita gente aí, inclusive os profissionais de saúde. Beleza? Até o próximo.